Oi, meu nome é Júlia Figueiredo, sou bailarina. Esse vídeo foi feito através do edital Terezinha Moquidesce, pela cidade de Três Rios, com recurso da Lei Aldir Blanc. Bom, antes de começar, eu gostaria de apresentar minha professora, Mariane Moquidesce, que vai conduzir o vídeo de ensinamentos do balé clássico. Olá! Esse vídeo tem o objetivo de orientar professores e estudantes sobre os principais fundamentos, dicas e técnicas do balé clássico. Vamos começar? Este vídeo é importante e excelente fonte de consulta para seu treinamento no balé clássico. Apesar de optarmos pelo método de ensino da Royal Academy of Dance, ele pode ser utilizado por professores de qualquer método. Postura. A postura ideal para a execução dos movimentos do balé consiste em pescoço estendido, escápulas próximas, porém com ombros relaxados, a musculatura abdominal fica constantemente contraída e as costelas aproximadas. A coluna vertebral se mantém alongada. Há uma pequena retroversão do quadril. Contração da musculatura da coxa para mantê-la aduzida e pernas estendidas. Tornozelos em linha reta e o peso deve estar apenas sobre os 3 pontos de apoio do pé: metatarso, borda exterior e calcanhar. O balé clássico teve suas origens na corte europeia, onde virar os pés e pernas para fora foi considerado elegante. Desde então, a técnica evoluiu, usando a perna girando para fora pela articulação do quadril para dar maior facilidade de movimentos. O uso do andeor é fundamental, mas a menos que o controle da pelvis e a colocação correta do peso não sejam completamente compreendidos, ocorrerá o desequilíbrio do corpo. São 5 posições dos pés no balé clássico, codificadas por Pierre Beauchamp na França no século XVII. São elas: primeira posição, de forma que os calcanhares se toquem; segunda posição, com os pés separados, uma distância aproximada à largura dos ombros; terceira posição; quarta posição, o espaço entre os pés é aproximadamente do tamanho do comprimento do pé do bailarino; e quinta posição. As posições dos braços segundo o método de ensino da Royal Academy of Dance. Em todas as posições, as mãos seguem a linha dos braços e os dedos se agrupam suavemente. O dedo do centro continua a curva da parte interna do braço e o dedo polegar está em linha com o indicador e o dedo do meio. Brabás. Uma posição baixa na qual ambos os braços se curvam até um formato oval na frente, ligeiramente longe do corpo. Primeira posição, uma posição na qual ambos os braços se curvam no formato oval na frente do corpo, de forma que os dedos mindinhos estão ligeiramente acima da altura da cintura. Segunda posição, eles estão ligeiramente curvados e se inclinam para baixo a partir da linha dos ombros até a ponta dos dedos. Terceira posição, na qual um braço está em primeira posição e o outro está na segunda posição. Quarta posição, uma posição na qual um braço está em quinta posição e o outro braço está na segunda posição. Quinta posição, os braços estão curvados acima da cabeça, num formato ovalado e estão sustentados ligeiramente à frente do corpo, com as mãos levemente visíveis. Demi seconde, uma posição na qual os braços estão ligeiramente curvados a meio caminho entre brabá e segunda posição, com as palmas viradas uma para a outra. Demi-brá, uma posição na qual os 2 braços são sustentados na frente do corpo, mais larga e mais baixa que a primeira posição, com as palmas ligeiramente para cima. Vamos agora às definições básicas. A terre, expressão usada para descrever uma posição em que o pé de trabalho está em contato com o chão. En l'air,
Expressão usada para descrever uma posição em que o pé de trabalho está fora do chão, no ar. Devant. Termo usado para descrever a posição da perna de trabalho colocada na frente da outra perna ou na frente do corpo. À la seconde. Expressão usada para descrever a posição da perna de trabalho estendida ao lado do corpo. E derrière. Termo usado para descrever a posição da perna de trabalho colocada atrás da outra perna ou atrás do corpo. En avant. Expressão indicando o movimento viajado para a frente. En arrière. Expressão indicando o movimento viajado para trás. De côté. Expressão que se refere a um passo ou série de passos que viajam lateralmente, tanto para a direita quanto para a esquerda. En croix. Expressão usada para descrever uma sequência repetida frente, devant, à la seconde, derrière e novamente para a la seconde, em forma de cruz. En dehors. Expressão usada para descrever a ação da perna de trabalho em círculo para fora. En dedans é a expressão que descreve a ação da perna de trabalho em círculo para dentro. Coup de pied, termo usado para descrever um ponto específico logo acima do osso do tornozelo. A gente pode fazer devant ou derrière, atrás. Posição de retiré. Uma posição na qual os dedos do pé de trabalho, completamente esticados, estão em contato com o lado do joelho de apoio. Dégagé. Termo usado para descrever uma posição estendida da perna de trabalho, onde os dedos do pé estão em contato com o chão, no devant, à la seconde ou derrière. En fondu. Expressão usada para descrever uma posição na qual a perna de apoio está dobrada e o calcanhar fica em contato com o chão. Pessoal, é muito importante lembrar que antes da aula você deve trabalhar tanto o alongamento quanto o fortalecimento para te ajudar no treinamento. Plié significa dobrado, que no balé indica que é um movimento de dobra dos dois joelhos. Atenção para não confundir. Dobrar apenas um joelho denomina-se fondue. Durante a ação de dobrar os dois joelhos sobre os dedos dos pés, os calcanhares permanecem firmemente no chão. Isso exige uma combinação de força e elasticidade. Os pliés e os grãs também aquecem os músculos e as articulações das pernas, ajudam a estabelecer o posicionamento correto e são a base de saltos e piruetas. Por isso, o plié é considerado o passo mais importante do balé. Algumas observações importantes. O peso da bailarina, neste momento, deve estar apenas nos 3 pontos de apoio do pé: metatarso, borda externa e o calcanhar. Durante a ação do plié, ela deve manter o arco do pé, aberto, o joelho na direção do segundo dedo. Quando flexionar, tomar cuidado para não levar a pelvis para trás. Flexionando, relaxando a articulação da frente do tornozelo e acionando a musculatura da batata da perna e alongando o tendão de Aquiles. Ao voltar, impulsionar o chão, empurra o chão e estende. Muito bem. Por último, uma dica muito boa: antes de você pensar fazer o plié, você vai se alongar muito e vai relaxar o joelho antes de ceder a sua altura. Vai. Isso. A gente vai aproveitando toda a extensão do plié e volta imediatamente o calcanhar no chão e pressiona. O plié é uma ação contínua. Battement tendu é o abrir e fechar de uma perna esticada à terra, no chão. Esta ação fortalece o uso do pé
e faz com que todos os músculos do pé e da perna sejam usados. Há uma rotação para fora contínua da perna de apoio e da perna de trabalho. Durante todo o exercício, a perna permanece completamente esticada e os dedos dos pés em contato com o chão. Nos primeiros estágios do treinamento, o movimento é feito em primeira posição e é executado à frente, ao lado e atrás. O Batmantangi pode ser feito em velocidades variadas de acordo com o nível do treinamento, com um tempo para esticar e para fechar. Há vários usos de braços, mas nos primeiros estágios eles permanecem brabá e pode ser iniciado de frente para baixo. Atenção agora às correções do Batmantangi. Ao arrastar a perna na frente, na posição de Batmantangi Devan, mantenha os dedos no chão durante todo o trajeto. Quando esticar a ponta, mantendo o calcanhar elevado, não tire a ponta do pé do chão. Na volta, articula novamente, volta pelo mindinho, isso. Ao lado, mantém o calcanhar para frente e o quadril alinhado, não deixa ele para trás. Fecha. Um grande erro de estudante atrás, puxa pelo mindinho, muito bom, meia ponta a ponta, é manter a perna bem atrás do seu calcanhar, não deixa fazer Batmantangi aqui. Volta pelo calcanhar, isso. Batman-glissé é o abrir e fechar da perna de trabalho completamente esticada, para o uso do pé numa rápida ação de deslizar, que faz com que os dedos soltem ligeiramente a pressão do chão. É um movimento para desenvolver a velocidade do pé de trabalho. A ação para fora é completada pelo forte uso dos músculos debaixo do arco do pé. E a ação para dentro, o pé retorna firmemente para uma posição fechada através do uso do chão. O Batman-glissé, na Royal Academy, está mais ou menos a 2,5 cm do chão. Importante observar nos níveis iniciantes, a ação do Batman-glissé tem o correto uso do chão, a sustentação, tempo fora e o alinhamento da pelvis na ação. Rond de jambe à terre significa volta de perna no chão. Uma ação circular na perna de trabalho que pode ser executada en dehors e en dedans. É um movimento essencial para desenvolver e manter o trabalho de turnout e controle de ambas as pernas de apoio e de trabalho. Rond de jambe à terre, en dehors. O movimento começa e termina em dégagé derrière atrás. A perna de trabalho passa através da primeira posição com o calcanhar abaixado para dégagé devant e, mantendo o turnout, faz um arco de 180 graus, passando através da segunda posição até a quarta derrière. Rond de jambe à terre en dedans. A ação é inversa ao en dehors, começando e terminando em dégagé devant. Passa pela primeira, vai até dégagé derrière, faz o turnout, um arco de 180 graus, passando pela segunda e termina à frente. Para auxiliar no trabalho do rond de jambe, você pode treinar de frente para a barra do estudante e fazer um exercício fazendo a metade do trajeto da perna, ou seja, frente, levando ao lado, fechando a primeira posição. E recomeçando ao lado, e vai atrás, e fecha a primeira posição. No movimento en dedans, vai ser a mesma coisa, começando atrás. Trás, ao lado, e fecha a primeira, e terminando o trajeto ao lado e à frente e fechando a primeira posição. Batman fondu. Um dobrar e esticar suavemente o coordenado das pernas de apoio e de trabalho.
e é um exercício essencial para o desenvolvimento da força e do controle para os saltos. Os movimentos podem ser executados devant, à la seconde e derrière. Nos estágios iniciais do treinamento, é recomendado o ritmo 3x4, usando 2 compassos para completar um bâtiment fondu. Este é o bâtiment fondu à terra. A principal dificuldade do bâtiment fondu é o entendimento do esticar as 2 pernas ao mesmo tempo. Como a perna de cima está fazendo um trabalho maior, a perna de trabalho ela vai ligeiramente avançar em relação à ação da perna de baixo. Assim, as 2 pernas vão dobrar ao mesmo tempo, no máximo, e esticar ao mesmo tempo. Développés, uma ação de desdobramento lenta e contínua da perna. O uso efetivo da perna de trabalho depende do controle do tronco e da estabilidade e força da perna de apoio. Os développés podem ser executados com simples port-de-bras, os braços e a perna sincronizando ao longo do movimento. Enquanto o pé passa por retiré, o braço passa pela primeira posição. E enquanto a perna se estende, o braço abre para a segunda posição. Ao mesmo tempo que a perna fecha, o braço chega em brabá. Para realizar um bom développé, requer que o aluno já tenha um pré-conhecimento de algumas posições e já tenha um fortalecimento muscular. Para realizar o développé, é necessário que o aluno tenha um prévio conhecimento de algumas posições, como petit e retiré. Ele vai passar pela meia ponta e vai manter acima do osso do calcanhar. Essa posição é a mesma do bâtiment fondu. Vai subir pelo retiré, e o braço na primeira, e vai levar a perna à frente, passando pelo attitude de devant, estender, bâtiment tendu e fechar. Com o braço junto com a perna. Nos níveis iniciantes, essa perna pode estar um pouco mais baixa e a gente vai tomar muito cuidado para o aluno manter a perna de base esticada durante o développé, com o eixo certo, com o peso certo da perna de base e não mexer a pelvis. Grand bâtiment, uma forte ação de lançar a perna de trabalho. Saindo da terceira posição, o movimento é alcançado pelo uso do chão, como no bâtiment tendu, seguido por um leve voo da perna, e retorna pelo bâtiment tendu com controle para fechar em terceira posição, nos níveis iniciantes. A estabilidade da perna de apoio e controle da espinha são essenciais para que os músculos do quadril, da perna de trabalho, possam executar a ação de lançar corretamente e alcançarem o ponto exigido para a extensão. O importante do grand bâtiment é a dinâmica. Ele tem que ter essa dinâmica de explosão da perna. Como todos os outros passos, é importante manter a postura, o alinhamento do quadril, perna de base sólida no chão, esticada. E toma cuidado para o seu aluno não jogar a perna mais alta do que ele consegue. Melhor jogar mais baixo, com o corpo mais alinhado. Bom, como não será possível demonstrar todos os exercícios que existem, selecionamos alguns importantes no centro. Numeração das direções. A numeração das direções está relacionada a uma caixa imaginária ao redor do dançarino e foi introduzida como um modo simples e efetivo de indicar alinhamentos do corpo. A audiência, ou frente, ou plateia, é o ponto predominante de foco do dançarino, de forma que os lados do quadrado comecem com o número 1 en face, de face, enquanto procedendo no sentido horário, e os cantos começam com o número 5. 1 en face, 2 lateral, 3, 4, 5, começando à frente do palco à esquerda, 6, na diagonal à frente, 7, 8. Eles giram para a direita, pois este é o modo mais habitual de virar. Alinhamento do corpo. Todo movimento e poses do balé são feitos num alinhamento corporal relacionado com a plateia. Há 3 alinhamentos básicos: en face,
un croisé e un ouvert. En face, de frente para o ponto 1. En croisé, de frente para o ponto 5 ou para o ponto 6. Ouvert, de frente para o ponto 5 e de frente para o ponto 6. Port de bras. Dentro das convenções do balé clássico, pode ser executada uma variedade de movimentos de braço, sempre em harmonia equilibrada com os movimentos de cada um e com o resto do corpo. O iniciante tem que apreciar a importância do port de bras desde o princípio de seu treinamento. Os movimentos dos braços completam e estendem as linhas criadas pelo uso da cabeça, torso e pernas. Além de complementar a linha visual do bailarino, o uso de braços no tempo e direção corretos ajuda o dançarino a alcançar equilíbrio prolongado, saltos flutuantes e giros múltiplos. Vamos a algumas questões importantes do port de bras. Vamos lembrar de usar a respiração, além de toda a postura correta. Vamos atentar para dois erros muito comuns. Quando a gente fazer a primeira, é muito comum que o aluno iniciante vai cair com as costas para trás, né? Então a gente tem que fortalecer o abdômen e a musculatura das costas para ele conseguir sustentar o tronco ereto. O segundo erro é deixar o cotovelo caído, né? Tanto da primeira, agora pode virar de frente e fazer a segunda posição do cotovelo caído. Isso é o que acontece. Então a gente vai trabalhar essa musculatura, faz essa força para baixo e esse faz essa força para cima. Isso, para não deixar cair o cotovelo. Saltos. Regras básicas para saltos. Saindo de um demi-plié com os calcanhares apoiados firmemente no chão, a pressão inicial para deixar o chão é feita pelo uso do pé inteiro. O movimento coordenado de empurrar o chão impulsiona o corpo para o ar. No ponto mais alto do salto, os joelhos, os metatarsos e os dedos dos pés estão completamente esticados. O retorno deve ser feito através de uma aterrissagem macia, com os dedos dos pés sendo os primeiros a tocar o chão e o peso sendo levado através de todo o pé para um bom demi-plié antes de esticar as pernas. Quando a gente fala em salto, a gente já pensa no plié antes do salto e no plié na chegada do salto. Durante os anos de treinamento no balé, a gente vai estudar vários tipos de salto. 2 pernas para as 2 pernas, uma perna para outra perna, 2 pernas para uma para 2. Independente de se o salto vai chegar no chão com uma perna ou com 2 pernas, sempre a gente tem que observar que primeiro cai em ponta, depois passa pela meia ponta e depois vem o calcanhar afundando o plié profundo. Toda chegada do salto tem que passar pela meia ponta. Outro erro muito comum que acontece é quando a gente vai fazer um salto, a gente chegar e levar a pelvis para trás, fazer um plié assim, ó. Isso está errado, a gente tem que tentar manter a pelvis alinhada com o tronco. Isso. Não menos importante a gente segurar os ombros, as costas, para as costas também, enquanto a gente pular, o ombro não fazer isso. Transferência de peso. Uma transferência do peso do corpo na qual o pé de trabalho se move de uma posição fechada para uma posição aberta, por meio de uma ação do dégagé, e então retorna por uma ação inversa. A transferência de peso também pode ser feita com plié. A transferência de peso, seja para criança, para jovens ou adultos, ela pode ser feita exatamente dessa forma, variando ritmos e tempos musicais. A transferência de peso vai ser muito usada nos anos posteriores, aumentando a dificuldade dela, por exemplo, em quarta, com a perna no ler. Mas vamos a algumas dicas sobre a correção desse exercício aqui. Vamos tomar cuidado para a transferência ser exatamente de uma perna. Olha, ela está fazendo errado.
Ela está passando entre as duas pernas, fazendo uma gangorra com o corpo. Isso é errado. Tem que fazer exatamente uma perna, as duas e novamente para outra perna. Uma excelente forma de introduzir bâtiment tendu, petit développé no centro é a gente trabalhar o classical walks nos níveis iniciantes, seja para crianças, jovens ou adultos. A gente pode se utilizar desse movimento que significa andamento clássico de várias formas para trabalhar os pés e as direções do corpo no centro. A gente pode fazer na diagonal, em círculos, em quadrados, de duplas. Vamos fazer uma diagonal? O primeiro que ela fez foi arrastando bem o pé no chão, sem dobrar, como se fosse um bâtiment tendu. E agora ela vai fazer com petit développé à frente, que também vai trabalhar o pé, colocando bem o calcanhar para frente e trabalhando também o plié, o fondu, que durante o Classical Walks apenas uma perna. Classical Walks, um modo estilizado de andar no balé clássico. A ação deve ser suave, com um senso de porte e suspensão através do corpo todo. Nos estágios iniciais do treinamento, os braços executam um simples tour de bras, em conjunto com uma série de classical walks. Um salto saindo de um pé e descendo no mesmo pé. En face, perna direita de apoio, pé esquerdo, cycle coup de pied derrière. Começando com o fondu, se faz um pulo vertical leve na perna de apoio, que se mantém exatamente em linha embaixo do corpo, com o pé completamente esticado. O pé de trás é sustentado em cycle coup de pied ao longo do movimento. Vamos lembrar que todo e qualquer temps levé é um salto que sai com uma perna e cai com a mesma perna no chão. Nos níveis iniciantes, a gente vai ter uma gama de formas de treinar esse tipo de salto. A Júlia vai mostrar alguns deles. Paralelo, observa que sai com uma perna só no chão. En dehors, elevando a perna à frente. E com a evolução do aluno, a gente vai começar a treinar com a perninha atrás. E aí a gente vai tomar muito cuidado para, em vez do temps levé ser um temps levé, ele não virar um cissonne. Então agora ela vai mostrar o errado. Tá errado porque ela pisou com as duas pernas no chão. Ela vai agora sair com uma perna só. Rise en demi-pointe. Uma ação dos tornozelos na qual as pernas estão retas e os calcanhares são libertados gradualmente do chão até os tornozelos estarem completamente esticados. Subindo em rise, se fortalece os tornozelos em preparação para relevés, trabalhos de ponta e allegro. A elevação é ajudada pela ação de erguer a cintura e alongar a coluna com os ombros sustentados para baixo e pela ação de empurrar o chão, usando toda a parte de trás da perna. A frente do pé empurra para baixo contra o chão, obrigando os músculos da panturrilha a erguer os calcanhares à altura máxima. Para manter o turnout, os músculos glúteos internos da coxa têm que permanecer acionados, com o quadríceps sustentando a parte de trás das coxas. Assim que os calcanhares começam a erguer, o peso do corpo se move ligeiramente para frente e para cima da base, que está menor agora, isto é, as cabeças dos ossos do metatarso dos dedos do pé. O alinhamento do pé não muda e deve haver uma linha reta da tíbia até o centro da base. Quando os calcanhares são abaixados com controle, o turnout é mantido, permitindo que o peso do corpo se ajuste sobre a frente do pé. É recomendado que o exercício de rise seja feito antes do trabalho da barra. Esse trabalho vai acompanhar o treinamento do balé clássico durante muito tempo do aluno. Vamos a algumas dicas importantes de correção. Ao subir na meia ponta, fazendo rise, é comum que o aluno
coloca o peso do corpo para um lindinho, levando o calcanhar para fora. Então a gente evita isso e desce devagar. Vamos virar de lado, Júlia? Se o aluno tiver dificuldade de manter esse alinhamento dos dedos, a gente até diminui um pouquinho a meia ponta. É melhor a meia ponta estar mais baixa do que o peso cair para fora. Então, gente, é isso. A gente produziu esse vídeo com muito carinho. Temos expectativas de criar outros vídeos também. Eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo, aprender bastante. Então a gente fica com isso e até o próximo, quem sabe. Beijo!